Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. Deixa aí o seu comentário abaixo dos nossos vídeos. E desde já quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal. Que Deus abençoe a todos os irmãos que têm aí assistido os nossos vídeos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida poderosamente. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. No vídeo de hoje, meus irmãos, vamos estar falando aí sobre quem é a nação santa, ok? Vamos estar trabalhando aí essa questão. Os irmãos vão estar acompanhando aí esse material que eu estou disponibilizando. Não é de autoria minha, tá, meus irmãos? É de um amigo meu, de um xará meu, que criou, né, esse material aí, essa exposição, ok? Em PowerPoint, e compartilhou comigo, né? Eu vou estar fazendo menção aí deste material, né? Que eu acho que é muito interessante. Por quê? Porque esse é um assunto, irmãos, que tem gerado muita dúvida, né? No meio teológico, nas salas de aulas, das EBD, enfim, né? No meio da cristandade, né? E no meio dos teólogos, dos estudantes da Bíblia, né? Que são amantes da palavra de Deus. Então, é uma dúvida que muitas pessoas ainda têm, né? De quem é a nação santa, ok? Então, vamos estar trabalhando aí de forma sucinta, de forma simplificada, ok? Quem é a nação santa, tá certo? Não tem imagens, só textos. O meu xará aí, ele grifou algumas partes aí, ó, em azul, né? Nos pontos que ele achou relevante, tá? E que tem uma relação, né? Uma conexão, ok? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos estar trabalhando aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. E depois, livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 5 ao 6. Nós vamos estar lendo um livro do Novo Testamento e um livro do Antigo Testamento. Ok? Vamos lá? Diz assim, ó, 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Êxodo capítulo 19, versículos 5 ao 6 vai dizer o seguinte: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui, logo de início, que tanto em um texto como em outro texto, existe uma identificação no que tange aí a questão, né? A questão elaborada aí no vídeo, né? Proposta. Quem é a nação santa? Pedro vai identificar a nação santa aqui como sendo a igreja, ok?
Já no Êxodo, Moisés vai identificar o povo de Israel como sendo o povo santo, o reino sacerdotal. Porém, vale salientar, meus irmãos, que nós temos que partir sempre do Novo Testamento, ok? Lembrando que o Antigo Testamento ficou como exemplo e que o Antigo Testamento ele não serve mais como doutrina para nós, tá? Não serve. Tudo que está relacionado ao Antigo Testamento diz, né? Não generalizando, é claro, né? Mas na sua totalidade, praticamente, ou na sua maior porcentagem, né? Melhor dizendo, está a nação de Israel, ok? Está sendo tratado sobre a nação de Israel, que já foi nação santa, né? Como é que eu posso dizer para os irmãos? Agora me esqueci, mas esse título, né, me lembrei, era dado a eles, mas eles não preservaram esse título de nação santa, ok? E isso lhes foi tirado, né? E como eu disse, vale salientar que o Antigo Testamento ficou como exemplo, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 11, que essas coisas estão escritas, né? Estão escritas para quê? Para exemplo nosso, ok? Se eu não me engano é isso. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência, tá vendo? Exemplos e advertência, tá? Então, logo, na graça, quem é a nação santa? Pedro responde de forma bem sucinta, de forma bem simples, quem é, né? Ele identifica como sendo a igreja. Ah, mas Israel não pode ser nação santa também? Não, não pode. Hoje, no advento, né, da graça, não sendo dispensacionalista, mas já sendo, né, segundo os dispensacionalistas, que divide os tempos, né, os acontecimentos em dispensações, nós estamos na dispensação da graça. Se eu não me engano é isso. Na sexta dispensação, né? Eles que seguem aí a doutrina de John Darby, né? Que foi o pai, né, do dispensacionalismo, né? Eles dizem que nós estamos vivendo aí na sexta dispensação, na penúltima dispensação que veio mediante, né, o Senhor Jesus, com base em João capítulo 1, versículo 17, né? Quando o apóstolo do amor diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos hoje, né, nas palavras de Jesus Cristo, que é a verdade, e na graça, que é o favor imerecido de Deus. E essa graça, segundo o dispensacionalismo, é a penúltima dispensação. Após essa dispensação, chamada graça, virá, né, a dispensação milenar, ok? Que é o reino milenar de Cristo, onde ele estará reinando com a igreja por 1000 anos nesta terra. Então, voltando ao assunto, na graça, nós só temos uma nação santa, ok? Não tem como ter duas, tá? Ah, mas por que não? O povo de Israel não pode ser? Não pode porque Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo só, né? Isso é interessante, nós vamos ver isso mais para baixo, ok? Então, já iniciando aí uma pré-resposta, podemos dizer assim, quem é a nação santa na graça? É a igreja.
Ah, mas Israel não é? Não, não é. E nós vamos ver isso, ok? À luz das Escrituras, sem filosofias humanas, sem pensamentos humanos, ok? Sem comentários, tá? Nós vamos analisar a Bíblia, tá ok, meus irmãos? Vamos ver isso à luz das Escrituras, né? Sem ideologia denominacional, né? No que tange aí a denominações, tá? Nós vamos ver isso à luz das Escrituras. Isso não é interpretação minha, é o que a Bíblia diz e nós vamos tirar hoje a prova dos 9, tá ok? Continuando, quem é a nação santa? Ele cria aqui um quadro, né? Com um paralelismo, né, entre Israel e a igreja, ok? E ele vai traçar aí, né, algumas coisas que foram dadas a Israel lá atrás e que no novo foram dadas à igreja. É um paralelismo fantástico, incrível, né? Se existisse dois povos, Israel teria a mesma condição que a igreja, e Israel não tem. E nós vamos ver por que não tem. Aí ele traçou aí, ó, meu xará, um paralelismo, ok? Entre a antiga e a nova aliança. Eu quero salientar que Israel já foi nação santa, mas deixou de ser. Por que deixou de ser? Os irmãos sabem muito bem que Israel, no decorrer da sua história, né, do seu desenvolvimento como nação, como povo, pecou muito diante de Deus. Eles foram após outros ídolos, desobedeceram muito ao Senhor, né? Pecaram constantemente, tanto no deserto, na peregrinação por 40 anos, como depois, né? Já na terra prometida, depois com o advento da monarquia. Nós vemos isso no Antigo Testamento, é só ler o Antigo Testamento de forma esmiuçada, ok? De uma forma mais aprofundada. Os irmãos vão ver isso, tá? Não é nada criado da minha mente, não é nenhum achismo, é algo que a própria Bíblia vai mencionar, ao ponto de Deus levantar Oséias e dizer: olha, Oséias, eu vou dar carta de divórcio para esse povo, porque em Êxodo 19, versículos 5 e 6, Deus está tomando Israel ali como esposa, ok? Como esposa, tá? Ele dá a lei, né, que na tradição judaica seria o ketubá, né, o documento, o contrato de casamento, mas posteriormente ele dá o desquite, a carta de divórcio. Por quê? Porque o povo adulterou, né? E é lícito, né, a carta de divórcio mediante o adultério. Ah, como assim o povo adulterou, irmão? Adulterou indo após outros ídolos. Deus fala isso Deus fala sobre isso, né? Melhor dizendo, por intermédio dos profetas, tanto Jeremias como Oséias e outros, profetas maiores e menores. Quando nós lemos, nós vemos isso. E aí Deus, ele abre mão desse povo, tirando essa, né, essa titularidade, né, de nação santa, de povo adquirido. Por quê? Porque eles pecaram, tá ok? E Deus pega isso e dá para um outro grupo, que seria formado no Novo Testamento, que é a união, né, de gentios e judeus, tá? Gentios e judeus que creriam na pessoa de Jesus, tá? Então, recebe esse título hoje de nação santa quem crê no Senhor Jesus. Não é todo judeu, tá? Porque aí eu estaria entrando em contradição aqui, né? Mas vale salientar que são judeus que acreditam no Senhor Jesus, que confessam e professam o seu nome,
Tá ok? Vale salientar isso aqui. Senão, pode ser que alguém venha querer disturbar aí a minha palavra. Tá? Então, continuando aqui, ele traça um paralelismo, né? Nós vemos que no Antigo Testamento, Israel tinha as mesmas características que são dadas à igreja no Novo, né? Por exemplo, eles eram santos, a igreja também é santo, ou são santos, né? Ou santa. Temos aí as referências, né? Números 16, versículo 3, Deuteronômio 33, versículo 3. Aí no Novo, Efésios 1, versículo 1, Romanos 1, versículo 7. Eleitos, assim como os israelitas eram eleitos, Deuteronômio 7, versículo 6 ao 7, e Deuteronômio 14, versículo 2, assim também a igreja é eleita. Nós somos chamados de eleitos de Deus, com base em Colossenses 3, versículo 12, Tito, capítulo 1, versículo 1, perdão. Tem outros textos também, né? Efésios fala da eleição, ok? Da predestinação e etc. Né? Amados, assim como eles eram chamados de amados, nós também somos, está aí os textos, ok? Chamados também nós somos, Romanos 1,6. Igreja, como assim, irmão Alexandre? Igreja no Antigo Testamento é assembleia, né? É congregação, essa é a ideia de igreja, né? Congregação, de congregar, né? Não o sentido de quatro paredes, irmãos, mas uma reunião, uma assembleia solene. Essa é a ideia de um ajuntamento de membros, ok? Essa é a ideia no Novo de igreja. Igreja sou eu? Mas eu não posso ser igreja sozinho. Eu tenho que estar com mais, né? Com mais igrejas, vamos dizer assim, né? Porque eu faço parte de um edifício, de uma construção. E eu sozinho não consigo, né, edificar nenhuma construção. Somente um tijolo para um edifício não é suficiente. É necessário milhares de tijolos, né, para que o edifício venha a ser, só uma comparação, tá, irmãos? Ser construído e erguido. Então eu não posso ser igreja sozinho, porque eu faço parte de um corpo. E um corpo, com base no que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, né, e etc., né, tem vários membros, tá? É igual um corpo humano, né? O corpo humano é composto por diversos membros. Tem mão, tem perna, tem pés, tem orelha, tá? Então era essa a ideia de igreja, né? No Antigo, no Novo. Deus queria juntar, Deus queria reunir o seu povo, tá ok? Continuando, rebanho. Os israelitas foram chamados de rebanho. Nós também. Lucas 13, versículo 32, 1 Pedro 2, versículo 9. No Antigo, está lá em Ezequiel 34, Salmo 77, versículo 20. Nação Santa. Nós somos chamados de nação santa. Olha aí o paralelismo, que foram os dois textos que nós lemos no início. Reino de sacerdotes. Nós também somos chamados de reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Tesouro peculiar. Nós também somos chamados de tesouro peculiar. O povo de Deus, Oséias 1, versículo 9 ao 10. O povo de Deus, 1 Pedro 2, versículo 10. Povo santo, Deuteronômio 7, versículo 6. Povo santo, 1 Pedro 2, versículo 15 ao 16. Povo hereditário, né? Acho que é isso. Também somos chamados também, né? O tabernáculo de Deus em Israel, Levíticos 26, 11. O tabernáculo de Deus em Israel, 1 João capítulo 1, versículo 14, né? Deus anda entre eles, Levítico 26, versículo 12,
né? Deus anda entre eles, 2 Coríntios 6, versículo 16 ao 18. Isso é tremendo, né? Tem uma revelação aí profunda nisso aí, né? Essa questão aí de Deus andar entre o povo, né? Porque tem muitas pessoas que acham que nós vamos para o céu, que a ideia é nós ir até onde Deus está, mas não é isso o que nós vemos nas Escrituras, né? A ideia é totalmente oposta e contrária, né? É diferente, é Deus vindo até conosco, né? Ou até nós. A vontade de Deus é andar no nosso meio, é de estar conosco. E isso nós vemos lá em Apocalipse 21, versículo 1 ao 4, né? Quando João fala, né? E vi a cidade santa descer do céu, e eu vi uma voz do céu que dizia: este é o tabernáculo de Deus com os homens. Isso é tremendo, né? Onde com eles estarei, eu serei para eles o vosso Deus, e eles serão o meu povo. Enfim, né? Não sei mencionar corretamente conforme está no texto, mas essa é a ideia de Deus, né? Habitar conosco. Daí a palavra tabernáculo, né? Habitação, erguer a tenda ou armar a tenda, tá? 12 patriarcas, 12 apóstolos. Cristo casou com eles, Isaías 54, 5, Jeremias 3, versículo 14, né? Como assim Cristo casou com eles? Isso aqui é uma revelação tremenda, irmãos. Não vou entrar por menores, porque isso aqui requeriria aí um tempo mais aprofundado. Cristo casou com eles, Efésios 5, versículo 22 a 23, 2 Coríntios 11, 2. Né? Então nós vemos aí um paralelismo tremendo e fantástico entre Israel e igreja. Né? Praticamente o que nós recebemos foi dado a Israel. É como se Israel perdesse a titularidade e essa titularidade fosse dada a nós, né? A nós, entendeu? E isso vai ser corroborado pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11 e, se eu não me engano, capítulo 14, tá? Ele fala sobre isso. Que essa titularidade, né? Os benefícios que outrora foram outorgados aos mesmos foram tirados e atribuídos aos gentios, que é a igreja hoje, né? Lembrando que a igreja ela é composta na sua maioria por gentios, ok? Por gentios. Tem judeus? Tem, mas é muito pouco, ok? Continuando. Aí surge uma outra pergunta: quem é o povo de Daniel? Com base na primeira, né? Essa pergunta aqui ela ganha força, porque você vai dizer para mim, né, que é os judeus, né? Mas será que é só os judeus? Que é o povo de Daniel? Vamos entender isso à luz aqui dos textos expostos. Que diz assim, ó, Daniel 9, versículo 7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe. Grifa bem isso aí, hein? Aos de perto e aos de longe. Em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Daniel 9:11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Daniel 9:20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas
sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, né? Então, a gente observa aqui que Daniel, né, ele vai classificar os de perto e os de longe, tá? Depois ele chama todo Israel. Depois ele fala do meu povo Israel. Isso é interessante, tá? Continuando. Quem é o povo de Daniel? No versículo de Daniel 9:7, esses de perto se referem à casa de Judá, judeus. Ok? Isso vai ser corroborado depois, mais tarde, em Efésios 2, versículo 13 ao 19, irmãos. Tá? Paulo, quando ele vai escrever sobre este assunto em Efésios 2, a partir do versículo 11, propriamente dito, ele tem em mente Daniel. Ele tem em mente o profeta maior Daniel. Ok? Porque ele cita também lá os de perto e os de longe. E Pedro também. Há uma coincidência aí? Ou cristocidência? Né? E todas as vezes que eles falam os de perto, eles estão se referindo aos judeus na carne, né? Que eram os circuncisos. Mas os de longe, eles vão chamar de incircuncisos, que é os gentios, que é a casa de Israel, né? Que é um assunto também muito interessante, o estudo das duas casas, que são gentios, que foram dispersos no ano 722 a.C. Ok? Essa casa de Israel que perdeu sua originalidade passou a ser gentios por se misturar com outros povos. E por eles terem se misturados e terem sido lançados, né, em toda parte, eles são chamados de longe, né? Na Bíblia eles são identificados como os de longe, que é uma referência clara aos gentios, dando a entender que a casa de Israel, que era formada por 10 tribos, reino do norte, se transformou em gentios. E isso é fático, irmãos. É verídico, tá? Por quê? Porque não se sabe mais a existência dessas 10 tribos. Elas não existem mais. Como assim não existe mais? O Israel que está lá hoje não tem essas 10 tribos? Não, não tem. Essas 10 tribos elas se perderam ao longo dos anos. Ok? Hoje, o Israel étnico lá da Palestina é composto somente por 3 tribos. A tribo de Levi, né? Que são os sacerdotes e etc. Os judeus e os de Benjamim. Então só são essas 3 tribos que formam o Israel étnico hoje, que foi reestabelecido depois da diáspora do ano 70, em 1940, se eu não me engano, 48 e 44, agora não me lembro muito bem. Ok? Que foi a reestabilização do Estado de Israel, né? Que foi concedido com o voto de um brasileiro. Os irmãos sabem disso aí muito bem. Mas voltando ao assunto aqui, esses da casa de Israel se referem aos gentios, ok? Então vamos lá, no versículo de Daniel 9:7, esses de perto se referem à casa de Judá, judeus, e aos de longe se refere à casa de Israel, gentios, conforme o contexto da carta de Paulo aos Efésios, e 1 Pedro 2, né? Versículo 9 ao 10. Efésios 2 e 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vamos ler Efésios 2, versículo 13 ao 19, para vocês verem a similaridade, né, entre o que acabamos de ler do livro de Daniel, dos textos inseridos no livro de Daniel, né? Isso é coincidência, irmãos? Não é. É cristocidência isso aqui, tá? Paulo, tudo indica que ao escrever isso aqui, tratando da união, né, de gentios e judeus, ele tinha na mente Daniel. Com certeza, irmãos, porque existe uma similaridade
muito extensa, ok? Muito profunda entre esses dois livros. Lembrando que o apóstolo Paulo era um conhecedor nato do Velho Testamentário. Ele foi fariseu, doutor da lei, era um homem que tinha um conhecimento muito aprofundado do Antigo Testamento. Tá? Então vamos lá, Efésios 2, versículo 13 ao 19, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha aí. Então, voltando ao assunto lá no início do vídeo, quem é a nação santa? É a igreja. Por quê? Porque o texto que nós temos como fonte cristocêntrica hoje, né, não é mais o Antigo Testamento no que tange as questões doutrinárias, mas sim 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10, que afirma de forma enfática, né, e categórica de que é a igreja, a nação santa. Ok? E logo, se a igreja, não pode ser Israel. Por quê? Não pode ser dois, tem que ser um. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que dos dois, isto é, dos dois povos, ok? Tanto dos judeus, dos que estavam perto, como dos que estavam longe, que eram os gentios, composto por diversas nações espalhadas pelo mundo, Deus uniu um único povo. Então logo Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo. E quem que é o povo de Deus? É a igreja, nação santa, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Tá? Então, mais uma comprovação aí, né, de que é a igreja e não Israel étnico. E por que irmãos? Abrindo um parênteses aqui, já volto para o assunto, para o texto. Por que irmãos, que tem muitos crentes que acham que Israel lá, né, na Palestina, é o povo de Deus? Paulo não vai dizer isso, irmãos. Paulo não vai dizer isso. Paulo vai dizer que aquele povo lá da Palestina, eles estão em escravidão, irmãos. E aí eu pergunto para vocês que estão assistindo o vídeo, pode deixar aí no comentário abaixo aí, pode alguém que está vivendo em escravidão, né, ser povo de Deus? Lembrando que Cristo nos libertou, nos fez livres, né? Daí o discurso do nosso Bolsonaro, né, que citou durante a sua campanha eleitoral, João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Partindo para o espiritual, isso que foi falado muitas das vezes por ele, que é um texto da Bíblia Sagrada, João 8,32, fala da nossa saída do mundo, né? E da escravidão, que outrora nos escravizava, ok? Então logo hoje nós somos livres. E só é povo de Deus quem é livre. Quem não é livre não é povo. E Paulo vai dizer em Gálatas, né? Capítulo 4, se eu não me engano, a partir do versículo 19, ou melhor, a partir do versículo 21, quando ele vai trazer uma alegoria, né? Uma comparação dos dois concertos, isto é, dos dois pactos, falando do Antigo Testamento e do Novo, ele vai dizer o seguinte, ó: Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, né? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Olha aí que interessante. O da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, ou são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças, isto é, 2 pactos. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, olha aí, que é Agar, que era a escrava de Abraão, né?
a escrava de Sara. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém. Olha aí, atual, quer dizer, a Jerusalém que reside lá na Palestina. Ok? Aí ele diz que está em escravidão com seus filhos, isto é, com os judeus. Olha aí. Então ele está dizendo que Jerusalém, que reside lá na Palestina, no Israel étnico, juntamente com seus filhos, que são os descendentes de Agar, os que nascem segundo a carne. Daí o que Paulo falou, né? Sobre a questão dos filhos de Abraão não serem os da carne, mas sim os da promessa, quando ele fala que nem todos são filhos de Abraão, porque os filhos de Abraão são os da promessa e não os da carne. Não é porque eu sou descendência de Abraão que eu sou filho de Abraão. Ok? E o que os irmãos têm que entender, e que eu passei a entender, é que as promessas dizem respeito não à carnalidade, não à questão física, literária, mas sim espiritual. Ok? Deus fez a promessa a Abraão não no sentido físico, tá? No sentido literário, no que tange a descendência carnal, mas sim espiritual, quando ele disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra, que ele seria fecundo, né? Que dele sairia reis, nações e etc. Isso ele está se referindo às promessas espirituais, com base, né, em Gálatas 3. Olha que interessante. Gálatas 3, 17. Deixa eu ver se é isso aqui. Ou é 7, Jesus? Deixa eu ver aqui. Já volto pro texto, irmãos. Tá? Gálatas 3, versículo 7, quando ele diz: sabeis, pois, que os da fé é quem são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Ok? Então, logo, os filhos de Abraão são os da fé, são os que creem na promessa, não são os da carne. Ok? Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que Jesus não tratou os judeus como filhos de Abraão. É só ler João capítulo 8, quando ele chama alguns judeus que não criam nele de endemoniados e de filhos do diabo. Logo, os que são filhos do diabo não podem ser filhos de Deus. Quando Jesus falou assim: olha, vocês têm por pai o diabo, né? Vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Tá? Então, é isso, irmãos. Então, logo, o Israel étnico não é o povo de Deus mais. Eles estão vivendo em escravidão, com base em Gálatas 4, versículo 21 a seguir. Tá? Depois você lê na sua casa. Ok? Paulo vai dizer que eles estão endurecidos. Como pode um endurecido servir a Deus ou ser nação santa? Não pode, não tem como. Aí os irmãos podem me perguntar: então eles estão arruinados? Opa, peraí. A salvação vai voltar para eles novamente. Eu não disse isso. Ok? Eles vão ser salvos, mas não todos. É como disse o apóstolo Paulo, os remanescentes. Ok? Mas não quer dizer que os de hoje, né, melhor dizendo, que vivem lá, são filhos de Deus e são nação santa. Não. Nós temos que entender que Deus só tem um povo, um só povo e uma só nação santa, que é a igreja.
e ninguém mais. Ok? Voltando para o assunto aqui, continuando. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, ó, de novo, ó, tá até grifado aí em azul, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Quer dizer, ele pregou tanto para gentios como para judeus. Ele veio primeiramente para os de perto, conforme João vai nos dizer, né? 1 João 1, versículo 11 e 12, que diz: E ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Então ele vem primeiro para os de perto, para depois ir para os de longe. E isso aconteceu, né, notoriamente. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos nos evangelhos, ok? Jesus pregando para gentios, falando com eles, curando eles, ok? Nós vemos muito isso nos evangelhos. Continuando, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, né? Ou concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, para fazer parte da família de Deus, tem que crer em Jesus. E Deus só tem uma família, não tem mais de uma. Ok? Vale salientar isso também. Então, continuando. Quem é o povo de Daniel? Considerações. Efésios 2, versículo 12 ao 13. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha aí, ó. Os que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Se achegaram, né? Foram aproximados, ok? Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora, trabalhando aqui dentro da gramática normativa, fazendo uma análise sintática e morfológica, trabalhando aí, né, a palavra concidadãos dentro dos originais, se utilizando aí do grego, essa palavra significa sompolites. Acho que é isso, né? Sumpolites. Palavra formada por sum mais polites, né? Daí vem a palavra política, né? Polis, politis, ou polites, né? Que significa sumpolites, do grego G4862 e G4177, que possui a mesma cidadania, significado agora, com os outros concidadãos, né? De gentios que foram recebidos na comunhão dos santos, o povo consagrado a Deus. Aí você vai, ó, ver o significado dessas duas palavras separadamente. Sum, preposição primária que denota união, ó, tá vendo? Ó? União. E polites, né? Cidadão, habitante de qualquer cidade ou país, associação em base à cidadania, concidadão, conterrâneo, né? Por isso que eu falei, né? Essa palavra polites vem de polis, né? Da onde deriva, se eu não me engano, a terminologia da política, tá? Então é profético, né? O significado dessa palavra, concidadãos. Por quê? Porque fala da união da cidadania, da união, né? De cidades, de povos, de habitantes de qualquer cidade.
Esse sempre foi e sempre será o plano salvífico de Deus. É envolver todos. Tá ok? Conclusão. Somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Daniel orou por todo Israel, Israel restaurado, tá? Nós, como igreja, pertencemos à comunidade de Israel, o Israel de Deus, Gálatas 6, versículo 16. Então também somos o povo de Daniel, tá? Se fomos o povo de Daniel e as bênçãos prometidas pelas profecias das 70 semanas, cabe a nós também, porque a igreja não passará pela grande tribulação, né? Vou ler de novo isso aqui que eu não entendi muito bem. Se somos, né, o povo de Daniel e as bênçãos prometidas pelas profecias das 70 semanas cabem a nós também, por que a igreja não passará pela grande tribulação? Então, interessante, né? Então, se nós somos povo de Daniel, logo passaremos pela grande tribulação, tá? Isso é notório, como é que fala? É plausível, ok? É bíblico isso, irmãos. Não é querendo forçar texto, não é interpretativo. A Bíblia dá muito mais respaldo ao pós-tribulacionismo do que ao pré-tribulacionismo. Eu já fui pré, mas com estudar um pouco as escrituras e analisar esse assunto, né, mais aprofundado, né, de quem é a nação santa, quem que é o povo de Daniel, nós vamos ver que a igreja passa assim pela grande tribulação. Não é nem só por essas questões, irmãos, mas também pela questão escatológica mesmo, em que o próprio Senhor Jesus se refere, né? Jesus não fala de um arrebatamento secreto, Jesus não fala de duas vindas ou de duas fases na segunda vinda. Ele não fala de mais de uma ressurreição, ele só fala de uma ressurreição que acontece no último dia. Aí fica a critério dos irmãos pesquisarem que último dia é esse. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então, são muitos assuntos. Mas, enfim, voltando ao assunto, que não é esse, nós chegamos à conclusão de que a nação santa é quem? É a igreja. E se a nação santa é a igreja, logo, né, nós somos o povo de Daniel. Porque o povo de Daniel não se constituía os da carne, ok? Esses são descendentes carnais, conterrâneos, tá? Compatriotas. Mas os irmãos e o povo de Daniel são os espirituais de todos os povos, tribos e línguas. Ok? Se lembra de Gálatas 3, versículos 7 e 8? Que os filhos de Abraão são os da fé e não os da carne? Então, essa resposta aí está bem elaborada, né? É bem aceita. Por quê? Porque o povo de Daniel é os da fé, né? É os que creem nas palavras do Senhor e que pela fé foram também justificados, assim como Daniel, que cria nas promessas de Deus, sem contar, né, a saída do povo, né, da Babilônia depois dos 70 anos. Ok, meus irmãos? Então é isso. O povo de Daniel, a nação santa, é a igreja. Tá ok? Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo aí, mas era necessário, né, a gente elaborar aí com muita maestria, né, a compilação, enfim, né, o vídeo, né, fazer aí um comentário mais expressivo, enfim, algo mais esmiuçado, ok? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos e Deus abençoe.